Aleluia. Eu já quero começar fazendo minha indicação dessa noite. O livro Uma Vida Cheia do Espírito e o livro Uma Vida em Chamas. Sabe, quando nós mantemos uma vida cheia do Espírito, quando nós vivemos em chama, nós não vamos viver uma vida apática daquilo que o Senhor tem. Nós não vamos viver desinteressados. Nós vamos nos manter com os olhos no lugar certo. Amém? Vamos para a nossa confissão. Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche essa casa com a sua glória. Amém. E o Senhor enche essa casa com a sua glória. E o Senhor enche essa casa com a sua glória. Você pode repetir isso? E o Senhor enche essa casa com a sua glória. Que os nossos olhos sejam abertos para que a gente possa realmente ver isso. Sabe, nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Mas está chegando dias onde que não tem como não ver. O poder vai ser tanto nesse lugar. O poder vai ser tanto nesse lugar. Eu lembro um dia que depois de um culto aqui poderoso, eu saí, fui lá no departamento infantil contar para Camila o que tinha acontecido. 1 hora depois a gente desceu e caiu naquela porta, porque o poder ainda estava palpável nesse lugar. E é isso que vai acontecer nesses últimos dias. É isso que vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Sabe, eu não sei qual é a expectativa que vocês estão. Mas quando Pedro foi lá para a casa de Cornélio, Pedro ainda falava. Quando o Espírito veio sobre aquele pessoal, Pedro ainda falava. Eu posso ainda estar falando só no começo. E eu sei que alguma coisa vai acontecer. Não por causa de mim mesmo, mas porque é desejo do Senhor. É desejo do Senhor se manifestar. É desejo do Senhor. Nós somos crentes, nós precisamos viver essa vida sobrenatural que está disponível. Não é para algumas pessoas, é para todos nós. Uma vida sobrenatural é para todos nós. Todos nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E é uma vida sobrenatural. É para todos nós. É esse o desejo do Senhor. Que cada um dos seus filhos viva uma vida sobrenatural. Uma vida sobrenatural não é alguns dias só, é uma vida inteira, é dia após dia vivendo o sobrenatural do Senhor, seja dentro da sua casa, seja no seu serviço, dia após dia vivendo o sobrenatural do Senhor. Não é para a gente viver o sobrenatural do Senhor apenas aqui no domingo. Quando o pastor Edson passou lá quase 15 horas orando em línguas e vem aqui, sim, nós vamos viver cultos assim. Mas é o sobrenatural do Senhor todos os dias da nossa vida. Todos os dias das nossas vidas. Tem muito crente sendo pego de surpresa por coisa que não era para estar acontecendo. Se vivesse nessa comunhão com o Senhor, nós não precisamos ser pegos de surpresa. Eu creio muito nisso. De que o Espírito Santo ele vai me revelar coisas. E eu tenho provado isso nos meus dias em coisas pequenas, porque eu sei que vai chegar um momento em que o Senhor ele vai revelar coisas grandes para mim. Eu creio nisso. Isso não era só para o papai Reagan. Sim, ele teve muitas revelações. Eu lembro de quando eu estava lendo um livro dele e ele falou sobre a queda do muro de Berlim, que fala, né? Ele teve essa revelação. E nós podemos também ter essas revelações. Se nós vivermos nessa vida de comunhão com o Senhor, nós vamos provar do sobrenatural dele no dia a dia. Eu quero começar lendo Lucas 9, do 28 ao 32.
Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago ao monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. Enquanto ele orava. Versículo 30. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Versículo 32. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus. Eles despertaram. Depois que eles despertaram, eles viram a glória de Jesus. Muitas vezes nós não estamos vendo porque nós estamos dormindo. E não é assim que o Senhor preparou. Não é isso que o Senhor deseja. Despertados para os últimos dias é o título da mensagem de hoje. Enquanto eu estiver dormindo, eu não vou ver a glória. Eu não vou ver o que está acontecendo. Eu vou estar dormindo. Nós precisamos acordar para esses últimos dias. Nós precisamos acordar para estar disponíveis para o Senhor, para estar sensíveis àquilo que o Senhor quer fazer. A Vivi estava aqui esses dias, ela falou, o diabo ele não está brincando de ser diabo, mas parece que os crentes estão brincando de ser crentes. Não, nós precisamos acordar, nós precisamos despertar desse sono. O grande avivamento ele está vindo aí. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito. E eu não quero que quando isso aconteça, eu esteja dormindo. Eu quero me despertar agora para estar no meio daquilo. Eu não quero ouvir falar, eu quero estar lá vendo, eu quero estar lá participando disso. Mas se eu não acordar agora, quando acontecer, nós não sabemos quando vai acontecer. Mas se eu não despertar hoje, eu não vou provar disso. Eu não vou estar lá no meio. A mensagem de hoje realmente é para que a gente acorde, é para chacoalhar você. Eu não sei como que você veio para cá hoje, mas eu vim te chacoalhar. Eu vim te despertar, eu vim te acordar. Porque eu quero olhar para o lado e falar, uau, o pastor Souza está aqui comigo, o Juninho está aqui comigo. Não quero olhar só, não é só para os ministros daqui. É para cada um de nós. É para cada um de nós. O sobrenatural do Senhor é para cada um de nós. E nós precisamos acordar. Esses dias a Sara, acho que foi ontem, a Sara me mandou um vídeo da Gabi Sampaio e ela falando sobre como que a gente perdia tempo no celular. E aí você fica lá rolando o celular, Essas pessoas são as pessoas que dizem que não tem tempo para estar com o Senhor. Mas se você pegar o celular delas, elas passaram 5 horas no Instagram. Ou o dia inteiro. Nós precisamos acordar. O diabo tem nos distraído. E nós temos aproveitado isso chamando de liberdade. Não, nós precisamos acordar. Fala aí para a pessoa do seu lado, acorde. Nós precisamos acordar. Para não ficar de fora daquilo que o Senhor quer fazer. E despertando, viram a glória de Jesus. Viram a glória de Jesus. Eu lembro um dia que eu estava aqui num culto, foi na Conexão One Move, o Mateus Aguilar estava ministrando, e aí eu vi uma fumaça assim no templo todo, e eu olhei e falei, uau, eu acho que é isso. Porque eu nunca tinha visto. E eu falei, uau, é isso. Uau, é isso. Eu quero estar acordada para ver cada movimento do Senhor, para perceber cada movimento do Senhor. Nós somos o seu corpo. Nós somos o seu corpo. O cérebro ele só dá um comando para o corpo quando ele está acordado. A não ser que a pessoa seja uma sonâmbula, né? Mas nós não somos sonâmbulos. Nós precisamos estar acordados para perceber os comandos do Senhor. Colossenses capítulo 3.
Aleluia. Aleluia. Nós não podemos, queridos, nós não podemos viver uma vida apática. Nós não podemos viver achando que é só com outra pessoa, que o Senhor não está contando conosco. O Senhor está contando com cada um de nós. Tem lugares que você vai estar que eu não vou estar e o Senhor está contando com você. Esses dias eu estava ministrando para as crianças sobre o mover do Espírito e eu falei para elas sobre algumas coisas que já tinham acontecido comigo e eu perguntei: qual é a probabilidade de eu ir lá na sua escola? Ah, se você quiser ir lá. Eu falei: não. O Senhor não quer que eu saia da onde eu estou para ir lá na sua escola. É para você fazer isso. É para você estar sensível ao Espírito dentro da sua escola, para alcançar os seus amigos, para alcançar os seus professores. Outro dia em casa a Heloísa veio, eu estava num tempo de oração e naquele dia eu ia almoçar, eu olhei assim e falei assim: daqui a pouco eu desço para almoçar, então eu já tomo água quando eu descer, vou ficar aqui mais um pouco. E a Heloísa chegou com uma garrafa de quase 2 litros. E aí eu fiquei pensando, se uma criança de 5 anos, ela pode ser guiada pelo Espírito dessa forma, quem dirá nós que estamos o tempo todo nos expondo à palavra? Quem dirá nós? Isso mexe comigo, vira e mexe, eu penso nisso. Se o Senhor, Ele usou a Heloísa, ela foi tão guiada pelo Espírito, como eu vou viver sem ser guiada pelo Espírito? Não, eu preciso acordar. Eu preciso estar sensível, eu preciso perceber aquilo que o Senhor está dizendo o tempo todo. O pastor Ricardo quebrou bolachinhas aqui no domingo. O Senhor, Ele está falando. O problema é que nós não estamos ouvindo, porque nós estamos nos enchendo de qualquer outra coisa, menos do Senhor. Nós reconhecemos qualquer outra coisa, menos a voz do Senhor. E não é para ser assim. Nos últimos dias o Senhor está falando ainda. O Senhor, Ele está falando. E nós precisamos perceber Ele falando conosco no dia a dia, nas coisas simples. Vamos lá, Colossenses 3. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. O problema é que nós estamos com os nossos pensamentos muito nas coisas da terra. Nós vivemos a nossa vida esquecendo das coisas eternas. Não. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida. E agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Às vezes nós estamos dormindo para as coisas espirituais porque nós estamos focados demais nas coisas dessa terra. Não. Sim, nós vamos viver aqui. Eu não estou falando para a gente esquecer dessa vida. Não. Mas nós precisamos fixar os nossos olhos na realidade do alto. Parar de olhar apenas para as coisas naturais. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa crente, falando comigo como se nós tivéssemos 2 vidas. Não, nós não temos 2 vidas. Nós temos apenas uma vida. E a vida, ela é espiritual. A glória de Deus, ela é real. A vida é espiritual. Nós não podemos achar que aqui eu tenho uma vida e lá fora eu tenho outra vida, então eu posso viver da forma que eu quiser. Não, cadê o nosso temor de acordar e perguntar: Senhor, o que eu vou fazer? Sim, nós temos a nossa rotina. Só que nós estamos tão presos na nossa rotina que se o Senhor falar: hoje você não vai fazer isso, nós vamos falar: não, Senhor, mas é a minha rotina. Nós estamos nos tornando os senhores das nossas próprias vidas. E não pode ser assim. Não pode ser assim.
Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Mantenham os olhos fixos. Mantenham os olhos fixos. Sabe, eu pego essa palavra para mim. Eu sou uma pessoa, melancólica, não gosto que mudem a minha rotina. E eu não gosto mesmo. Mas e se o Senhor falar, não, hoje você não vai fazer isso, você vai fazer tal coisa? Será que eu vou estar tão presa àquilo que eu quero fazer, a ponto de falar, não, Senhor, eu não quero aquilo que o Senhor está falando. Eu quero aquilo que eu quero. Não podemos agir dessa forma. Não podemos agir assim. Nós precisamos manter os nossos olhos em Cristo. Porque aí nós vamos ter a consciência de que Ele é o Senhor. Nós precisamos despertar para esses últimos dias. Precisamos acordar. Não podemos viver uma vida... tá bom, é isso. Não. Esse é o mês do mover do Espírito. E às vezes a gente acha que o mover do Espírito é só quando as pessoas estão caindo. Sim, isso vai acontecer, porque quando o poder ele vem, o nosso corpo ele não tem como reagir. E aí ele cede mesmo. Só que o mover do Espírito é também quando a gente recebe uma palavra como essa, falando, ei, acorda. Ei, vamos acordar. Eu estou contando com você. Nós precisamos acordar. A palavra diz que o campo ele está branco, ele está pronto. Mas que os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. Ou os trabalhadores estão dormindo, Ou os trabalhadores estão apenas vivendo a sua vida, olhando para aquilo que eles querem fazer, tentando encaixar Deus na própria rotina, ao invés de deixar Deus agir na própria vida. Os campos estão prontos e nós precisamos acordar. Não podemos deixar só para os evangelistas. E eu nem ia falar disso. Os campos estão prontos. Mas nós estamos tão ocupados lá no nosso serviço, falando qualquer besteira. Rindo de piadas que não era para a gente estar rindo. Não. Vamos acordar. Vamos estar sensível ao Espírito Santo. Quando Ele falar para você, não ria disso. Você é um crente, haja como um crente. Você nasceu de novo. Tem uma frase que diz que as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. E às vezes queremos pregar falando e falando e falando, socando Cristo goela abaixo das pessoas. Por que não sair da roda quando alguém soltou uma piada suja? As pessoas vão ver Cristo lá, porque Cristo não ficava numa roda assim. É em cada detalhe. É em cada detalhe. Mas o diabo tem nos roubado nessas pequenas coisas. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor. Eu estava ouvindo uma mensagem dele e da Nancy. E por incrível que pareça, os dois falaram coisas semelhantes e aquilo me chamou a atenção. Uma mensagem que o pastor postou esses dias atrás. Faz bastante tempo aquela mensagem, do mover do Espírito. 30 minutos a mensagem. E aí ele, ali naquela mensagem, já no final da mensagem, o pastor conta que teve um dia que ele estava lá na casa dele, lá na mãe dele, como um adolescente, ele não estava vivendo da forma que ele deveria viver. Um adolescente crente, Ele estava vivendo de formas que não era para ele viver. E ali ele se ajoelhou e começou a orar, falando para o Senhor, não me deixa fora do grande avivamento.
Não me deixa fora do grande avivamento. O Senhor não quer deixar ninguém fora do grande avivamento. E aí Deus virou para ele e falou, se conserta. Foi isso, né? Estou só parafraseando. Depois você ouve lá, meia hora de mensagem. Se conserta. Você não quer ficar fora? Então se conserta. Porque eu não quero que você fique fora. A Nancy estava ministrando, falando sobre o mover. E aí ela falou que o Senhor falou com ela. Se vocês não aprenderem a se mover com o meu espírito, eu vou levantar aqueles que não têm metade do conhecimento que vocês têm, para se mover com o meu espírito nesses últimos dias. Nós temos tanta revelação, nós temos tanto conhecimento. E o que nós estamos fazendo com tudo isso? Nós precisamos praticar. O Patrese falou aqui sobre, se eu não me engano foi o Seymour, William Seymour. Vocês sabem quem é, né? Ele pregou o batismo para outra pessoa, sendo que nem ele era batizado no Espírito Santo. Nós temos revelação do batismo no Espírito Santo, nós oramos em outras línguas e nós não temos a coragem de ministrar para outra pessoa o batismo no Espírito Santo. Se a pessoa não quer receber, aí já é um problema dela. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Se eu sei que está disponível, por que eu não vou falar? Eu preciso fazer alguma coisa com o conhecimento que eu tenho. Eu preciso me mover. Eu preciso deixar o Espírito Santo fluir na minha vida da forma que Ele quiser. Não só aqui, mas na onde eu estiver. Na onde eu estiver, o Espírito Santo, Ele deseja alcançar as pessoas. Eu estava ouvindo hoje uma ministração, e aí o rapaz estava falando, esse negócio mexe bastante comigo, né, de evangelizar, se movendo mesmo, sendo guiada pelo Espírito. E aí o rapaz falou, não, mas e se um ateu vier falar com você? Ele vai ficar lá debatendo 1 hora com você, 2, quanto tempo for. Mas se você estiver sensível ao Espírito, você vai falar coisas da vida dele, que só podia ser Deus mesmo. E o que ele vai falar? Ele não vai ter o que falar, porque você falou tudo o que estava acontecendo. E é isso, é dessa forma que nós devemos viver. A maioria, eu acredito, não vou falar maioria. Muitos de nós estamos numa família onde a maioria ali dentro é crente. Esses dias eu dei uma palavra para Ana dentro de casa. Não é todo dia que isso acontece. Mas e quando o Senhor Ele quer se mover? Eu vou fazer o quê? Porque no dia anterior a gente teve uma briga lá em casa, que nós fomos famílias, amém? Acontece. Nós tivemos uma conversa lá em casa e eu não gostei. Mas no dia seguinte eu estava orando e o Senhor falou, chama a Ana. Eu falei, não, Senhor, como assim eu vou chamar a Ana? Vai lá chamar a Ana. Você tá sentindo essa unção é para ela. Chama ela lá. E aí lá vai eu. Ô Ana, vem cá. Eu orei por ela, ela recebeu. Falei um negócio lá que foi específico. Mesmo ela sendo como minha mãe, eu não sei de todas as coisas. Porque tem coisas dentro de nós que o outro ele não vai saber. Mas se eu estiver sensível ao Espírito Santo, eu posso falar exatamente o que aquela pessoa precisa ouvir. Não é todo dia que isso acontece dentro de casa. Mas às vezes a gente espera só vir aqui para a igreja e receber uma palavra do pastor, do profeta. Às vezes a sua esposa está lá em casa precisando de uma resposta de Deus, só que você não está cheio do Espírito para dar a resposta que ela precisa. Ou ao contrário, ou os seus filhos. Nós precisamos acordar para fazer alguma coisa. Nós precisamos acordar. Nós não podemos deixar a vida passar, nós não podemos deixar as coisas só irem e irem. Não, nós precisamos acordar e falar, Senhor, eu estou disponível. Senhor, o que o Senhor deseja, eu estou aqui.
Nós temos pegado com tanta ousadia as coisas que o diabo diz e não pegamos com ousadia aquilo que o Senhor falou sobre nós. Ah, porque você é tímido. Aí você fala, ah, realmente eu sou tímido. Antes eu falava que eu era tímida, agora eu não falo mais. Porque não, eu não sou tímida. Eu posso ficar mais na minha, mas tímida eu não sou. Eu não vou deixar mais o diabo me rotular da forma que ele quiser. Porque não é isso que o Senhor diz. Não, eu não sou tímida, eu sou ousada. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer com ousadia. Eu estava... Abre lá para mim em Romanos. Romanos 8. Oito, 11. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Eu pegava esse versículo sobre cura, declaro ele pela minha vida em relação à cura, porque ele está dizendo que o Espírito ele dá vida no nosso corpo. Mas eu não posso limitar a palavra somente a isso. Se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em mim. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em mim. E eu não posso ter medo de agir de acordo com o que Deus está falando, porque o próprio Deus está habitando em mim. Eu não posso viver uma vida apática, eu não posso viver uma vida sem o poder, sem o sobrenatural, porque o próprio Deus está habitando em mim. O próprio Deus está habitando em mim. E eu não posso viver de qualquer jeito. Eu não posso viver de qualquer jeito. Eu preciso viver com essa consciência de que o Espírito Santo está habitando em mim. Todos os dias, não é um dia ou outro, não é só quando eu senti a minha mão formigando que agora eu sei. Não, todos os dias o Espírito Santo, ele habita em mim. Todos os dias eu tenho a unção dos santos. Só que aí o diabo vem e fala, ah, você é isso, você é fraco, você é muito novo para viver isso. Não, eu não sou muito nova para viver nada. Está disponível para mim. Eu entendo que há níveis de maturidade, mas não venha falar para mim que eu não posso viver coisas grandes em Deus, quando eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Eu sei a vida que eu levava. Minha irmã está aqui, ela conhece também. A palavra fala para a gente se embriagar do Espírito. Eu nunca fiquei nesse estado, né, comparando do embriagar natural com o espiritual. Esses dias eu tenho pensado nisso. Eu falo, Senhor, eu sei o que é me embriagar, naturalmente falando. Eu sei o que é fazer isso. Infelizmente eu sei. Vai chegar momentos que o tio Márcio e a Ana vai abrir a porta daquele quarto. E aquele quarto vai estar tão cheio. Vai estar tão cheio que eles vão voar. Isso não é só para o Benihim. Isso não é só para o Benihim. Eu posso viver isso também. Só que se eu estiver dormindo, eu não vou ver a glória. Pedro e os outros estavam lutando contra o sono. E quando despertaram, eles viram. Eu preciso viver com essa consciência de que está disponível para mim. Está disponível para mim, está disponível para você. Nós só precisamos acordar. Nós só precisamos, como falou o pastor Ricardo aqui, fechar a porta das distrações. Nós temos sido roubados com distrações. Que tal deixar com que o Senhor nos roube para o quarto? E ficar passando tempo de intimidade com Ele.
Nós temos tempo para tantas coisas, mas nós não arrumamos tempo para passar com o Senhor. Sábado agora foi aniversário do pastor Ricardo, aí o tio Márcio, você vai lá, né? Não, não vou. Ele, não, você vai. Eu falei, não, tio, eu não vou não, deixa eu ficar em casa. E aí depois eu fiquei contando, né? Eu falei, nossa, eles ficaram um tempo fora, eu podia ter ido e depois voltado. Só que eu falei, Senhor, eu quero ficar aqui com o Senhor. Eu quero ficar aqui com o Senhor. Eu tenho a consciência daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu ia ministrar terça-feira no presídio, eu ia estar aqui hoje. É lícito eu ir para um churrasco. Tá tudo bem. Eu não vou me trancar no quarto e ficar lá que nem uma planta e nunca mais ver ninguém. Não. Tá tudo bem. Falei, Senhor, só que eu vou ficar aqui com o Senhor. Eu estava ouvindo uma ministração esses dias, aí a pessoa falou, você precisa estar edificado para edificar outras pessoas. E eu falei, Senhor, eu vou ficar aqui com o Senhor. Teve um dia que eu estava lá na casa da Vivi, que eles tinham ido viajar, e eu me ofereci para cuidar lá da Hannah. Estou à disposição, tá? E aí, num dos dias, eu falei, vou ficar aqui orando em línguas o dia inteiro. Eu tenho marcado o tempo de oração, e naquele dia eu falei, eu quero ficar aqui, eu quero orar 10 horas. Falei, Senhor, eu vou ficar aqui, eu quero orar 10 horas. Levantei, fiz algumas coisas, dei uma atenção lá para a Hannah, e depois eu voltei. Falei, Senhor, eu vou ficar aqui. Sabe, naquele dia a minha unha estava para fazer. É lícito fazer a unha. A gente precisa fazer a unha, né? Minha unha está feita agora. E tá tudo bem. Só que sempre eu arrumo um tempo para mim mesmo. Sempre eu arrumo um tempo para eu ir fazer alguma coisa, para eu ir ali na casa de fulano, para eu ir na casa de ciclano, para eu conversar com não sei quem, conversar com não sei quem. E eu não consigo arrumar um tempo para ficar a sós com o Senhor. Não. E ali naquele dia, eu fiquei orando e ainda veio um pensamento. Você só está aqui porque você não tem nada para fazer. Eu falei assim, eu tenho coisa para fazer. E eu queria fazer minha unha. Eu poderia estar fazendo minha unha. Que a gente consegue orar em outras línguas fazendo qualquer outra coisa, né? Só que nós estamos acostumados com isso. Ah, não, eu consigo orar em outras línguas fazendo qualquer coisa. Então eu não preciso parar para orar em línguas. Não, nós precisamos. Tá tudo bem orar em línguas enquanto nós fazemos coisas. É melhor do que não orar. Mas nunca a gente consegue tirar um tempo na nossa agenda tão superlotada para passar tempo com o Senhor. Não, nós precisamos colocar Ele como nossa prioridade. E ali, depois desse pensamento, eu rebati aquele pensamento. E aí daqui a pouco o Espírito Santo falou, a Ana vai te chamar para ir no shopping. Eu falei, tá bom, mas eu vou ficar aqui. Eu ainda escolho ficar aqui com o Senhor. Vou ficar aqui. Aí não demorou muito, chegou uma mensagem do tio Márcio. Demorei alguns minutinhos para ver, porque eu já sabia o que era, né? E aí eu ouvi o áudio dele. Ô Paula, vai ter uma sessão agora, 4 e pouco. A Ana perguntou se você quer ir com a gente. Eu falei, não tio, eu não quero, muito obrigada. Eu tirei a tarde para orar e eu vou passar a tarde orando. A gente se vê lá no culto de oração. Ah, mas já ia ter o culto de oração. Sim, mas se eu posso separar o dia inteiro, por que não? Por que não? Eu lembro um dia que, na minha folga, vira e mexe, eu ia mandar uma mensagem para a Sara. Eu amo tomar café da manhã, amo a Sara. Saía da minha casa e ia tomar café com a Sara. Saía da minha casa e ia tomar café com a Sara. Tá tudo bem, é minha amiga. Nós precisamos nos relacionar, precisamos passar tempo com outras pessoas. E aí teve um dia que eu olhei e falei, ué, não, Sara, hoje eu não vou, amanhã eu não vou, outro dia a gente se vê, tal, não sei o quê. Porque eu preciso ter o Senhor como tão importante na minha vida também. Aí toda a minha folga eu ia arrumar uma coisa para fazer. Ah, tô de folga, né? Vou fazer alguma coisa. Ah, vou sair, né? Tô de folga. Uma folga só. Meu pastor separou a férias inteira para orar em línguas. E eu não posso dar uma folga. Eu não posso dar uma folga para Deus. Uma folga.
Eu estou falando de coisas que o Senhor tratou comigo. Às vezes conversando com a Ana, ela fala: Paula, você quer ver, né? Aprender com uma mulher? Olha para Vivi. Olha para Vivi, como ela age, como ela fala. Olha para Vivi. Eu tenho um casal pastoral que eu posso olhar para eles. A Vivi, uma mulher de oração, uma mulher da fé. Eu preciso aprender com eles. Eu não posso estar debaixo deles e não viver uma vida parecida com a vida deles. Sim, o Senhor tem coisas específicas para a vida deles. Eles vão viver coisas em Deus que é eles, não é eu. Porque cada um tem o seu chamado no Senhor. Só que não tem como eu olhar para a vida deles e não aprender alguma coisa. E praticar isso. Voltando lá para Romanos 8. Não precisa abrir não. Abre sim, abre na RA, por favor. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Eu queria ler algo que Ed do Fresney falou num livro. Ele disse assim: acredito que nesta próxima onda receberemos uma revelação do céu sobre o poder da ressurreição. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Nossos pregadores precisam ser ressuscitados com o poder do Deus vivo. Uma razão pela qual não temos nenhum poder de ressurreição é porque eliminamos nosso tempo de oração. Agora, as pessoas dizem: bem, você só precisa orar uma vez e pronto. Eles não oram mais. Preferem assistir televisão a se ajoelhar e interceder diante de Deus. Preferem assistir televisão. Não, nós precisamos preferir passar tempo com o Senhor, para ter essa consciência do seu Espírito habitando em nós. Porque quando alguma coisa vier contra nós, nós não vamos aceitar. Porque o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. E eu tenho orado por isso. Eu preciso de uma consciência maior do Espírito Santo habitando em mim. Eu preciso de uma revelação maior. Eu preciso dessa consciência maior de que é Ele que habita em mim. E por causa disso eu posso todas as coisas. Por causa disso. Eu estava ouvindo uma mensagem do Ed. E ele falava sobre um tempo onde mulheres iam se levantar com ousadia para pregar. E eu falei: Senhor, eu pego isso para mim. Eu pego isso para mim. Porque as mulheres lá fora estão falando que querem ser esposa troféu. Eu não quero ser esposa troféu. Eu quero ser como Kathleen Kuhlman, que passava tempo com Deus, que tinha consciência do Espírito Santo habitando nela. A primeira coisa que ela falava quando ela subia na plataforma é: não entristeçam o Espírito Santo. Ele é tudo o que eu tenho. Eu quero viver com essa consciência. Eu não posso falar a mesma coisa que as pessoas lá fora estão falando. Se eu tenho o Espírito daquele que ressuscitou, o Espírito da... Põe aí o versículo. O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Eu não posso falar qualquer coisa. Eu não posso me comparar com as mulheres lá de fora. Eu sou santa. Eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Não, eu não quero. Nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar. O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está esperando isso.
Como eu citei, os campos estão brancos, está pronto. As pessoas estão buscando o tempo todo, só que elas não sabem o que elas estão buscando. Elas estão se preenchendo com qualquer coisa, porque elas não entenderam ainda que somente o Senhor, Ele pode preencher. Mas nós sabemos disso. Nós sabemos disso. E nós precisamos acordar para se manifestar. Nós precisamos acordar para se manifestar. Eu achei engraçado isso que o Ed falou, que os pregadores precisam ser ressuscitados com o poder do Deus vivo. Tem muito pregador aí que eles ministram sem o poder. Nós temos o pastor Edson, ele conversa com a gente mesmo. Não, se vocês são ministros, vocês precisam orar. Vocês precisam se expor. Só que não é em todo lugar que se ouve isso. Não é em todo lugar. Eu dou graças a Deus pelo meu pastor que vira para mim e fala: você precisa orar em outras línguas. Você precisa ler bons livros, você precisa ler a Bíblia, você precisa ouvir ministrações. O Senhor está contando com a gente nesses últimos dias. O Senhor, Ele está contando com a gente nos últimos dias. E chegou a hora da igreja despertar. E eu não estou falando dessa igreja, eu estou falando da igreja, o corpo de Cristo. Nós precisamos despertar. Um dia aqui no culto de oração, eu estava ali atrás orando. E aí eu percebi o Senhor falando comigo: os últimos dias será como em Atos. Quem já ouviu isso? Os últimos dias vai ser como Atos, como em Atos. E aí depois ele continuou, Atos 5. E aí eu falei: Senhor, Atos 5? Sim, Atos 5. Põe para mim Atos 5, por favor. Pode pôr na NVT. A partir do primeiro versículo. Aqui aconteceu que Ananias e Safira quiseram agir de acordo com o que uma outra pessoa estava agindo. E aí aqui fala: havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas, com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Próximo. Assim que Ananias ouviu estas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora, e depois o sepultaram. Pode parar aí mesmo. O poder era tanto que nenhuma mentira. Sim, não há pecadinho ou pecadão. Foi uma mentira. Uma mentira, e o poder era tanto que Ananias, ele caiu morto no chão. Se os últimos dias serão como em Atos, nós precisamos nos policiar. E ali sentada eu falei: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Espírito Santo, quando você falou que era para eu fazer tal coisa e eu te desobedeci. E eu escolhi não seguir a sua direção. Porque às vezes não é uma mentira. Às vezes é outra coisa. Às vezes é uma desobediência. Que o Senhor falou uma coisa e a gente foi e fez outra da forma que a gente quis. Se os últimos dias serão como em Atos,
Nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos nos expor cada vez mais ao Senhor, para que aquilo que não agrada a Ele saia da nossa vida, de uma vez por todas. Você consegue colocar o vídeo aí para mim, por favor? Vou soltar um vídeo aí para vocês. Não precisa do som, não. Pode deixar assim mesmo. Foi um tsunami que aconteceu lá no Japão. Obrigada. Eu peguei essa imagem aí como se fosse o rio do Espírito na nossa vida, vindo com essa força, tirando as coisas do caminho, tirando as coisas que não agradam o Senhor. A banda pode subir, por favor. Pode se preparar aqui. O rio do Espírito fluindo na nossa vida, como nesse vídeo. Há situações que parecem pesadas demais, há coisas que estão lá grossas dentro de nós, que já não era para estar. Mas que a gente se desperte para passar tempo com o Senhor e essas coisas serem arrancadas. Que a gente deixe o Espírito fluir na nossa vida para que essas coisas sejam arrancadas. Sabe, na onde aquela água passou, as coisas não foram mais a mesma. E é desse jeito, é para ser assim. Na onde o rio do Espírito passar, não é para permanecer o mesmo. Não é para permanecer o mesmo. Não, não. Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. É só a gente ver as notícias, é só a gente olhar para as coisas que estão acontecendo. Nós estamos nos últimos dias. E nós precisamos estar firmadas, nós precisamos estar com os olhos no Senhor, sensíveis ao Espírito Santo, deixando o rio dele fluir na nossa vida da forma que ele deseja. Nós precisamos acordar para ver a glória. Nós precisamos acordar. Enquanto nós estivermos dispersos, nós não vamos ver as coisas acontecendo. Nós não vamos cooperar com o Senhor. Sim, a Bíblia nos chama de cooperadores. Mas se eu não estiver escutando o que o Senhor está falando, eu não posso cooperar com Ele. Se eu pedir ajuda, sei lá, do Souza para vir aqui tirar isso daqui, se ele não me ouvir, ele não vai vir, porque ele não está me ouvindo. Mas quando ele me ouvir, ele vai poder agir de acordo com aquilo que ele está ouvindo. E ele vai ser um cooperador eficiente. Nós precisamos ser cooperadores do Senhor, ouvindo o que Ele está falando e agindo. Ouvindo o que Ele está falando e agindo. Chegou o tempo de não olharmos mais para aquilo que o diabo está falando, para aquilo que ele está fazendo. Mas nós precisamos pegar as verdades daquilo que o Senhor disse sobre nós e nos mover com isso. E nos mover com isso. Jovens, o Senhor está contando conosco.
O Senhor está contando conosco. Eu estava ouvindo o João Gabriel falar lá no JPN. Ele falou, não é para vivermos de acordo com os avivamentos que aconteceram no passado. É para nós nos levantarmos hoje e perguntar, Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha geração? Kathleen Kuma começou com 16 anos. Jovem, você não é jovem demais para ser guiado pelo Espírito. Você não é jovem demais para viver o sobrenatural. O Senhor está contando com você na sua escola. O Senhor está contando com você na faculdade. O Senhor está contando com você. O Senhor está contando com a gente. O Senhor está contando com a gente. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos acordar. Nós precisamos nos expor. Nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos. Eu não quero que passe 10 anos e eu estar no mesmo lugar. Sim, o lugar que eu estou está bom, é bom, glória a Deus. Não estou falando da minha igreja, eu quero passar 10 anos e continuar aqui. Mas eu olho para trás e eu vejo o lugar que hoje eu estou é muito bom. Há 4 anos eu estava com a vida completamente destruída. Estava conversando com a minha irmã esses dias, ela falou, mais um pouquinho eu acho que você morria. Eu falei, eu também acho. 4 anos e meio atrás. Mas daqui 4 anos e meio, eu quero estar vivendo outras coisas em Deus. Eu quero estar crescendo cada vez mais. Eu quero estar mais cheia do Espírito, mais cheia da palavra. Vivendo o sobrenatural do Senhor no meu dia a dia. Seja dentro da minha casa, seja no serviço, seja na rua, seja na minha igreja. Vivendo o sobrenatural. Porque está disponível. Está disponível, o sobrenatural está disponível para cada um de nós. Está disponível. Eu vou pedir para que vocês se levantem. Está disponível. Quando Pedro pregou lá a primeira vez, as pessoas perguntaram: o que devemos fazer? E ele falou: arrependa-se. Arrependa-se. Nós cantamos uma música aqui. Que essa seja mesmo a nossa canção de arrependimento do tempo que nós perdemos. Porque nós sabemos o tempo que nós podíamos dar ao Senhor. Nós sabemos. Que essa seja mesmo a nossa canção. E não apenas a nossa canção, mas a nossa atitude de mudar a rota e perceber aquilo que o Senhor está falando. Perceber aquilo que o Senhor está falando para poder cooperar com Ele. Amém?